o título me chamou a atenção e, claro, né, adentrei. Odisseia pós-moderna. Né? Exatamente porque estamos aqui, né, na ANTA, dialogando com a tradição, vide Dante 760 graus e o metapoema, a metatradução do Renato. E nessa Odisseia pós-moderna você traz, né, o que está ali, né, no início, no princípio, né, da literatura ocidental e conjuga com esse tempo de pilhagem e de diluição. E traz o Jim Morrison, traz Allen Ginsberg, exatamente. E enuncia a figura do canalha. Achei isso muito interessante, né? Então você é um conto que me perturbou, bem como o seguinte: uma menina, né, que está ali, né, eis um homem, Pôncio Pilatos, Nietzsche, por aí vai. Então eu queria que você falasse um pouco sobre esse amálgama seu. Você como leitor, né, da tradição, os clássicos que você amalgama na matéria ordinária do dia a dia. Boa noite. Alô? Alô, boa noite. Obrigado por estarem aqui. É um prazer enorme poder falar do meu trabalho e sobre literatura com vocês. Eu sou Geraldo Lima, para quem não me conhece, e escrevo desde os 17, 18 anos de idade. Comecei, acho assim, já vanguardista, né? Esse foi assim, até um problema para eu depois me desvencilhar um pouco de alguns processos que eu achava assim muito herméticos, mas enfim. Então comecei escrevendo poemas, imitando o Ribeiro Couto no primeiro momento, imagina, né? Pegando os poeminhas do Ribeiro Couto, das cartilhas, porque não tinha livros em casa, então não tinha uma biblioteca assim como um Borges, essas coisas. Então primeiro me alimentou foram as cartilhas. E nessa coisa da cartilha, por exemplo, você falou dos clássicos, eu me lembro de um fragmento de uma cartilha que eu li que falava sobre Penélope, sabe? Alguma coisa assim. Então, isso eu acho que foi uma coisa que ficou gravada na minha mente. E aí veio a minha paixão na tragédia grega, essas coisas, sabe? Eu só entendo esse amor pela tragédia grega, pelos clássicos, por aí. Enfim, mas, num primeiro momento, a minha leitura foi de gibis, livro de Bang Bang. Inclusive, eu tenho um conto, que não está nesse livro, mas em que eu vou vomitar tudo isso, assim, né? Vou regurgitar tudo isso. Então, as minhas leituras primeiras são essas, assim. Não tinha nada para eu chegar a esse discurso, né, que você citou, de ali estar filiado a essas correntes, esses autores clássicos, porque a minha leitura inicial foi muito precária. Mas, em determinado momento, eu comecei a escrever peças de teatro, e aí a gente começa a fazer a coisa do coletivo. E também escrever poemas. E aí um amigo traz olha, esse aqui é Augusto dos Anjos. Aí você já lê Augusto dos Anjos, aí pira, né, a cabeça, aí pronto. Aí você já muda completamente. O Ribeiro Couto virou, meu Deus, como é que ele está fazendo com esse cara? E aí traz um Drummond, um Manuel Bandeira. E o teatro é essa coisa, você tem uma outra visão, né? Então, as minhas primeiras peças, já comecei assim existencialista, né? Escrevendo umas peças assim, nem ter lido Sartre, esses caras, já comecei existencialista. Enfim, um determinado momento eu li o Aleph do Borges, sabe? Porque nós criamos uma biblioteca e apareceu um volume lá Pergunta se eu entendi alguma coisa naquele momento. Não, né? Difícil, né? Mas li o Borges, sabe? E li Ouso de Andrade, sabe? As Memórias Sentimentais, o Miramar, essas coisas, tudo isso, sabe?
Inclusive, a leitura do Oswald de Andrade virou meio que um vício, assim. Alguns contos meus, você viu, eles escritos assim, em blocos. Tudo isso é influência lá do Oswald de Andrade. Bom, aí essas coisas vão se acumulando nessas experiências e eu começo em determinado momento a escrever contos. Mas nesse momento, o que acontece? Estava em discussão com um amigo, o Donizete Pitalurra, então nós criamos, seria um movimento ou uma teoria literária, uma linguagem, nós chamamos de linguagem agônica. Então o que está nesse livro aqui é o que nós discutimos como linguagem agônica. O que era linguagem agônica para nós? Primeiro, que nada da linguagem, essa coisa que se prega, que a linguagem assim, né, tem que ser muito enxuta, nós queríamos uma coisa adjetivada, então um texto bem sujo, assim, com muitas citações, o que aparece aqui é fruto dessa teoria. E nós achávamos que a paixão mesmo, que representava a paixão nacional, eram esses cantores, chamados cantores bregas, né, como o Odair José, que aparece aqui num conto, né, o Valdir Soriano, achavam que essa era a paixão nacional. Então esses caras, naquele momento, né, nem poderíamos imaginar que essa cultura depois viria, né, aí desaguar no preganejo, essas coisas que a gente vê hoje. Mas naquele momento era muito autêntico, entendeu? É porque era muito autêntico para nós. Então nós tomávamos isso como um símbolo da paixão. Enfim, esses textos que aqui estão são um fruto dessa teorização nossa, da linguagem agônica. Então, assim, aí vem as leituras depois, né? Com as minhas influências básicas assim, em relação ao conto. Edgar Allan Poe para mim, foi a leitura do Edgar Allan Poe foi um marco assim que, né, me educou para essa escrita tensa do conto, né? Que o Cortázar, por exemplo, defende que você tem que fisgar o leitor, tem que ser assim mordente desde o primeiro parágrafo, nas primeiras frases, então você tem que fisgar o leitor logo de início, isso que o André também citou. Então, o Edgar Allan Poe é uma escola, né? Ele tem a filosofia da composição, que ele dita... ele é um modelo clássico, claro, do conto clássico, que deságua, né, a narrativa vai desaguar num desfecho, né, assim, surpreendente. E aí vem depois, eu já falei do Oswald de Andrade, mas cheguei ao Teatro do Absurdo, então leio o Beckett e o Ionesco, assistia uma montagem... o Rinoceronte do Ionesco, para mim foi assim marcante. Então eu fui agregando essas informações, aquela leitura precária que eu tive no início, eu tive um tempo assim muito curto para ter acesso a esses autores que foram moldando a minha linguagem. E aí eu tenho o seguinte processo de criação da prosa. Então, assim, num determinado momento eu abandonei a poesia, no sentido de fazer poema, mas mantive a linguagem poética nos meus contos. Então, os meus contos trazem essa linguagem poética porque adensa, para mim, assim, é uma maneira de adensar, entendeu? A narrativa, fazer com que o leitor, eu tenho a intenção, pelo menos, de quando escrevo, que o leitor se sinta dentro do texto, se sinta ali... junto ao personagem. Então, eu não gosto que o leitor leia o meu texto como se ele tivesse a léguas distantes, o personagem está lá e ele está aqui. Não, eu quero que ele sinta ao lado ali, caminhando, se afogando, se estrebuchando, foi o caso com o personagem, entendeu? Então, a minha intenção é essa. Então, a linguagem poética nos meus textos tem um pouco dessa função, né, de adensar o texto. Enfim, a influência aí desses autores todos, eu sempre, quando estou escrevendo, eu tenho essas pessoas, essas referências assim no meu horizonte. Machado de Assis para mim o meu mestre, assim, né?
Porque eu imagino, ao mesmo tempo que eu escrevo tensa, assim, da maneira tensa, pode ser tenso, mas eu estou me divertindo. Na primeira escritura do texto, eu estou me divertindo. E eu imagino o Machado de Assis escrevendo e dando gargalhadas, sabe? Assim, como é que ele escreveu Memórias Póstumas e Brás Cubas, assim? Eu imagino que, né, fazendo piada, assim. Então, pô, o cara tinha que estar muito ali, descontraído ao mesmo tempo, né? Naquela crítica, assim, ácida, aquela ironia toda, a sociedade da época, mas se divertindo. Então, todas essas então são minhas referências, assim, sabe? E o conto aí que você citou, né, o Odisseia pós-moderna, então essa junção da Odisseia mesmo, lá do Ulisses, porque aqui o personagem, em determinado momento, atraído pela voz ou pela situação em que o amigo estaria vivendo, a situação que ele não sabe qual seria essa real situação dele, imagina que ele está, sei lá, em algum canto ali, se definhando, ele vai empreender no corpo, né, da cidade, que no caso é Brasília, é o plano piloto. Então essa odisseia pós-moderna, e pós-moderna porque nós descobrimos depois, eu fui descobrir depois que essa linguagem agônica, que nós teorizávamos lá na década de 80, eu e o Dono Pitaluga, era essa coisa do pós-moderno em algum sentido, sabe? E depois que vem aí o pós-moderno, e eu vou chegar, né, a isso. Então, assim, o conto, essa trajetória. Então, ao citar aí o Jim Morrison, The Doors, quer dizer, o pessoal do rock lá da década de 60, 70, e os poetas beats, aí, no caso do Wallace Gisler, Torquato Neto, tem todo esse clima do que está acontecendo ali com os dois personagens, o protagonista e o amigo, que é uma situação meio underground, meio, né, de uma decadência dentro de uma... Ele tem uma visão da cidade, da elite da cidade, então eles estão numa situação de quem está na marginalidade, a marginalidade não, a margem, né? A margem de todo esse ambiente, do poder, de todo esse universo. E uma menina, o conto que você citou, tem uma metalinguagem, né? Não sei se a gente vai ter tempo de ler alguma coisa, poderia ler um pedaço, não vai ter tempo, né? Mas a história é o autor. O autor está discutindo com os personagens, assim, ele cria os personagens. Esse personagem aqui ele cita é um executivo, um alto executivo, e que ele obriga, em determinado momento, a sentar num restaurantezinho ali do setor comercial sul. Eu não sei, eu acho que o setor comercial sul está mais sofisticado, mas a época tinha uns restaurantes assim, bem fuleirinhos. Então ele coloca esse personagem num desses restaurantes e obriga, e vai obrigá-lo mesmo. Aí aparece uma menina, né, uma família assim de rua, em situação de rua, e a menina, enquanto ele vai comer, ele se depara com a menina. Mas antes disso, o amigo está discutindo com ele, não acredita, acha que isso é tudo inverossímil. Como é que é isso? Esse cara, um cara de terno, um executivo, vir comer num lugar desse, e ele vai expulsá-lo do conto. Então, assim, a ideia é isso, é obrigar, esfregar na cara desse personagem, né, desse está lá sentado, esse executivo, essa miséria que nos cerca, né, que continua fazendo parte da nossa paisagem, né? Você senta aí num restaurante, você senta aqui num café aqui no plano piloto e você de repente aparece o pessoal em situação de rua, né, pedindo. Queira ou não queira, você se sente incomodado, porque você senta ali para se descontrair, mas essa realidade de miséria te invade. Então é isso que acontece no conto. Obrigada, Geraldo. Agora vamos conversar um pouco, né, com Maurício de Almeida.